Adesivos. Quando eu era uma mãe jovem, exausta, isolada e coberta de crianças, recebi um cartão de uma igreja local, oferecendo serviço gratuito de babá durante a missa. Meu então marido e eu comparecemos no domingo seguinte e encontramos café da manhã, música, um berçário, discursos inspiradores e casais que nos davam boas-vindas em todo lugar. Essa igreja tinha identificado todos os desafios da vida de uma jovem família e resolvidos por uma hora. Parecia o paraíso no começo. Então, um domingo, o pastor começou a discutir os pecados da homossexualidade e do aborto, como se fossem pilares nos quais aquela igreja fosse construída. Eu senti uma onda de calor. Depois do culto, entrei em contato com o pastor e marquei uma reunião. Eu perguntei a ele: se a sua igreja é baseada em Jesus, que falou incansavelmente sobre órfãos, viúvas, desmilitarização, imigrantes, doentes, excluídos e pobres, por que você escolheu o aborto e a homossexualidade para fincar o pé? Depois de muito discutir sem resultado, ele olhou para mim, suspirou e sorriu e disse: você é uma mulher inteligente. O que está dizendo faz sentido na lógica do mundo. Mas a lógica de Deus não é a lógica do mundo. Você não deve se basear na própria compreensão. Seu coração parece bom, mas o coração não é confiável. A fé tem a ver com confiança. Não pense, não sinta, não saiba. Desconfie do próprio coração e da sua própria mente e confie em nós. Isso é fé. O pastor queria que eu acreditasse que confiar nele era confiar em Deus. Mas ele não era a minha conexão com Deus. Meu coração e minha mente são as minhas conexões com Deus. Se eu ignorasse isso, estaria confiando nos homens que lideram a igreja em vez de confiar em Deus. Estaria dependendo da compreensão deles. A coisa que mais me faz pensar e questionar é quando um líder me diz para eu não pensar e questionar. Não vou passivamente terceirizar a minha fé e a fé dos meus filhos. Sou mãe e tenho responsabilidades para com todas as crianças, não só com as minhas. Quando o ódio e a polarização se espalham pelas instituições religiosas, nós temos 3 opções. Uma, permanecer quietos, o que significa que concordamos. 2, desafiar o poder abertamente e se esforçar ao máximo em busca de mudanças. 3, pegar a nossa família e ir embora. Mas não existe mais discordar em silêncio enquanto alguém de cima do púlpito cospe veneno em nossos filhos. Muitos pais se aproximaram de mim e perguntaram: minha filha acabou de me contar que é gay. Frequentamos essa igreja faz 10 anos. Como ela deve se sentir ouvindo nossos líderes pensar dela e supondo que a mãe concorda? Como posso desfazer o que ela ouviu aqui? Como posso convencê-la de que eu nunca concordei com isso e que ela é perfeita exatamente como é? As diretrizes sobre Deus que recebemos quando somos crianças ficam gravadas em nosso coração. São muito difíceis de desaprender. Todas as pessoas devem a si mesmas, às suas famílias e aos seus amigos e ao mundo examinar o que aprenderam e acreditar, em especial se vão usar essas crenças para condenar os outros. Precisam se perguntar coisas como: quem se beneficia da minha crença nisso? Depois que aquele pastor me mandou parar de pensar, eu comecei a pensar mais ainda. Eu comecei a pesquisar. Acontece que a diretriz que ele estava tentando me repassar, uma boa cristã baseia sua fé na desaprovação de gays e do aborto, começou a circular somente 40 anos atrás. Em meados dos anos 70, alguns homens ricos, poderosos, brancos,
e aparentemente heterossexuais estavam preocupados em perder o direito de segregar suas escolas particulares cristãs e ainda manter suas isenções fiscais. Esses homens começaram a sentir que seu dinheiro e poder estavam sendo ameaçados pelo movimento dos direitos civis. Para recuperar o controle, precisavam identificar uma questão que fosse emocional e chocante o suficiente para unir e agitar politicamente seus seguidores cristãos pela primeira vez. Escolheram o aborto. Antes disso, 6 anos depois da decisão da Suprema Corte Americana que legalizou o aborto, a posição das igrejas evangélicas era de que a vida começava quando o bebê respirava pela primeira vez, ao nascer. A maioria dos líderes religiosos foi indiferente à decisão no caso Roe versus Wade, e alguns foram até citados como favoráveis. Mas não mais. Eles escreveram uma nova diretriz, usando um recém-inventado e fingido ultraje, chamando por uma guerra santa, para levar a nação de volta à sua posição moral que faz da América grande. Eles patrocinaram um encontro de 15 mil pastores, chamados de Távola Redonda Religiosa, para treinar ministros em como convencer suas congregações para votar em candidatos contra o aborto e contra os gays. Foi assim que disseminaram essa diretriz para ministros evangélicos, que passaram para os fiéis por todo o país. A diretriz dizia: para ser alinhado a Cristo, para ter valores familiares, para ser moral, as pessoas devem ser contra o aborto e as pessoas gays e votar em candidatos anti-aborto e anti-gays. O candidato à presidência, Ronald Reagan, que como governador da Califórnia tinha assinado uma das leis mais liberais em relação ao aborto do país, começou a usar a linguagem dessa nova diretriz. Os evangélicos começaram a apoiá-lo em peso e, pela primeira vez, votaram em bloco para eleger o presidente Reagan. A direita religiosa nascia. A face do movimento era a posição em direito à vida e aos valores familiares de milhões de pessoas, mas o sangue que corria em suas veias era o racismo e a ganância de uns poucos. Foi assim que evangélicos brancos se tornaram a bancada mais poderosa e influente nos Estados Unidos, e o combustível da máquina que é a supremacia branca. É assim que líderes evangélicos se livram da absurda hipocrisia de continuar cheios de dinheiro, armas, guerras e corrupção, racistas, misóginos, classicistas, nacionalistas, tudo isso dizendo falar em nome de um homem que dedicou sua vida a acabar com guerras, servindo órfãos e viúvas, curando os doentes, recebendo imigrantes, dando prioridade a mulheres e crianças e dinheiro e poder aos pobres. Também é por isso que tudo que um candidato precisa fazer para ganhar o apoio dos evangélicos é dizer ser anti-aborto e anti-gay, mesmo que seja um candidato que odeia e abusa de mulheres, que rouba dinheiro e rejeita imigrantes, que incita o racismo e o preconceito, que tem uma vida que de todas as maneiras é a antítese do que Jesus ensinou. Jesus, a cruz e a identidade pró-vida são só adesivos brilhantes, que líderes evangélicos colocam em cima dos próprios interesses. Eles continuam forçando a mensagem: não pense, não sinta, não saiba, só seja contra o aborto e contra os gays e continue votando. É assim que você vai viver como Jesus. Tudo que o diabo precisa fazer para vencer é convencer você de que ele, na verdade, é Deus. Meus amigos evangélicos insistem que sua oposição ao aborto e à homossexualidade nasceu neles. Falam isso com sinceridade e certeza. Mas eu fico me perguntando: todos nós acreditamos que nossas crenças religiosas foram escritas em nossos corações e nas estrelas.
Nunca paramos para considerar que a maioria das diretrizes nas quais baseamos nossas vidas, na verdade, foram escritas por homens altamente motivados. Não sei se ainda me considero cristã. Esse rótulo sugere uma certeza que eu não tenho. Sugere um desejo de converter outras pessoas, que é a última coisa que eu quero fazer. Sugere um pressentimento exclusivo, e não sei se pertenço a qualquer lugar hoje em dia. Parte de mim quer arrancar esse rótulo, deixá-lo para lá, e tentar encontrar cada pessoa, alma com alma, sem qualquer camada entre nós. Mas eu me vejo com dificuldade de abrir mão por completo, porque lavar minhas mãos da história de Jesus é abandonar algo lindo para usurpadores gananciosos. Seria como render o conceito de beleza para a indústria da moda, ou a mágica da sexualidade para os vendedores de pornografia da internet. Quero beleza, quero sexo, quero fé. Não quero a versão venenosa e acomodada que os usurpadores criaram dessas coisas. Nem quero me identificar com eles. Então eu digo o seguinte: continuo cativada pela história de Jesus. Não história como se fosse revelar o que aconteceu tanto tempo atrás, mas como poesia, feita para ilustrar uma ideia revolucionária, poderosa o suficiente para curar e libertar a humanidade agora. Houve um tempo na Terra, como qualquer outro tempo na Terra, em que a humanidade se virou contra si mesma. Alguns acumulavam fortunas inimagináveis enquanto crianças passavam fome. Pessoas estupravam e roubavam e escravizavam e faziam guerras por dinheiro e poder. Havia algumas poucas, sempre há algumas poucas, sábias o suficiente para ver que essa ordem das coisas era injusta, falsa e feia. Elas viam que matar por dinheiro é absurdo, porque o que existe dentro de cada pessoa é mais valioso que ouro. Elas viam que escravidão e hierarquia são perversas, porque ninguém nasce mais merecedor de liberdade e poder do que ninguém. Elas viam que violência e ganância destroem os poderosos tanto quanto destroem suas vítimas, porque desonrar a humanidade dos outros significa matar a nossa própria. Elas viam que a única esperança de salvação da humanidade era uma ordem das coisas que fosse mais verdadeira e mais bela. Elas se perguntaram: que tipo de história poderia ajudar as pessoas a verem além dessa mentira ensinada de que alguns valem mais do que os outros? Que tipo de história poderia devolver as pessoas ao seu estado selvagem, ao que elas conheciam do amor antes que fossem treinadas para temer umas às outras? Que tipo de história poderia inspirar as pessoas a se revoltarem e viverem além de uma máquina hierárquica dominada pelos religiosos que estava matando-as? Essa foi a ideia delas. Vamos repensar as histórias que contamos sobre Deus. Vamos nos permitir imaginar que Deus não é tão parecido como os homens que controlam o mundo. Vamos imaginar, em vez disso, que Deus é como a pessoa que esses sujeitos acabaram de matar. Vamos imaginar Deus como um bebê vulnerável, nascido de uma mãe solteira pobre, entre um grupo odiado pela elite política e religiosa. Ele era o mais baixo de todos na época. Então elas apontaram para ele e disseram: este aqui é Deus. Se esses sábios contadores de histórias vivessem nos Estados Unidos atuais, poderiam apontar para uma mulher trans, pobre e negra, ou para uma criança em busca de asilo, sozinha em um centro de detenção, e dizer: esta aqui é Deus. Esta aqui, a pessoa no círculo mais afastado das hierarquias que criamos sobre quem importa.
Esta aqui, a mais distante de quem acreditamos estar no centro. Esta aqui é feita da mesma carne, do mesmo sangue e do mesmo espírito. Quando ferimos essa pessoa, ferimos a nós mesmos. Esta aqui é uma de nós. Esta aqui somos nós. Então vamos protegê-la, vamos presenteá-la e vamos nos ajoelhar diante dela. Vamos lutar para que ela e a família dela tenham todas as coisas boas que queremos para nós e para as nossas famílias. Vamos amar esta aqui como amamos a nós mesmos. A ideia da história não era dizer que esta aqui é mais Deus do que o restante. A ideia é que se conseguimos encontrar o bem naqueles que fomos treinados a ver como maus, se conseguimos encontrar valor naqueles que fomos condicionados a ver como desprezíveis, e se conseguimos encontrar a nós mesmos naqueles que fomos doutrinados a ver como outro, então não seremos capazes de feri-los. Quando paramos de feri-los, paramos de nos ferir. Quando paramos de nos ferir, começamos a nos curar. A ideia de Jesus é que a justiça lança a rede mais ampla possível, para que todo e cada um de nós esteja dentro dela. Então, não existe outro, só existe nós. Dentro de uma rede, estamos livres das jaulas do medo e do ódio. A ideia revolucionária de que o mundo e cada um de nós seja ao mesmo tempo livre e acolhido. Essa é a nossa salvação.